democracia nessa ordem aqui. Em 14 de dezembro de 2016, na Procuradoria da República do Rio Grande do Norte, na sala de comunicativa do colaborador João Antônio Pacífico Ferreira, temos colaboração 32, sobre o anexo 32, referente à doação não oficial de valores para a campanha política de Eduardo Campos. Pode falar o que você sabe sobre isso. Eduardo Campos foi governador de Pernambuco por 2 mandatos e candidato à presidência da República. Também era presidente do Partido Socialista Brasileiro, PSB, e que teve um trágico falecimento em 13 de agosto de 2014, vítima de um acidente aéreo. As arrecadações dos recursos para as campanhas, as diversas campanhas, quer seja a nível estadual e regional e até nacional, ele delegava ao senhor Aldo Guedes, pessoa da extrema confiança do governador. Essas arrecadações, essas contribuições eram feitas parte, na maioria dos casos, por Caixa 2 e, em outros casos, em escala menor, por contribuições oficiais. As contribuições eleitorais ocorreram nas eleições de 2010 e 2012, o codinome Neto. As informações relativas a esses valores, de aproximadamente 11 milhões, foram contrapartidas e a forma de operacionalização dos pagamentos estão narradas nos relatos individualizados das obras de Terraplenagem Eneste, Pirapama, Cais 5 de Suape e Pia Petroleiro de Suape, conforme já foram aqui relatadas. Era isso que eu tinha a dizer. Uma coisa, foi para a campanha de que ano aí essas doações aí? Essas doações, essas relações variaram para as campanhas 2006, 2010 e 2014. Para ele. No entanto, para o partido, existiram doações, como ele era o presidente nacional do partido, também para as campanhas a nível municipais, em 2008 e 2012. Certo. Os registros no sistema que o senhor mencionou, nos outros termos de colaboração, estão vinculados a determinadas obras, né? Isso. Eu não me recordo de ter tido em 2010 algum registro para Eduardo Campos no sistema. Deixa eu esclarecer ao senhor. Como eu narrei nos relatos, era sempre dito que esse valor, aqueles 3%, né, nas obras, Pirapama, que é anterior a esses dados, ou do Pia Petroleiro, ou de Suape, do Cais 5, ou até mesmo da Reneste, eram para contribuição de campanha. Então, não era dito, era dito desta forma. E eu tenho aqui um relato adicional que se refere indiretamente ao governador, mas que consta como doação oficial, para não sair da ordem, né? Que foi oficial para o PSB de Pernambuco, atrelado a também esses valores que foram acertados como... E essa foi o Comitê Financeiro Oficial? Sim. Ela foi em 2010? De cabeça, eu não tenho que pedir, por favor. A razão da pergunta é só o seguinte. Eu não sei se foi 10 ou foi 12. Porque não havia aquele pagamento mensal. Era quando as eleições estavam próximas às eleições. Ele tinha um crédito, quando chegava as próximas eleições, havia a solicitação e eram feitos as... Só explicar, então, houve a instauração de um inquérito lá no Supremo, que é 4005, que foi iniciado com base em depoimento de colaboração do Paulo Roberto Costa e o Sérgio. Eles falaram que, quando chegou em 2010, as empreiteiras que tinham obras na Reneste foram demandadas para efetuar uma contribuição de campanha para a reeleição de Eduardo Campos em 2010,
no valor de 20 milhões. E aí a gente constatou, durante as investigações, a gente conseguiu reunir elementos de que teria havido um repasse da OAS, da Queiroz Galvão e da Camargo Corrêa, né? Mas em relação ao Odebrecht a gente não encontrou nada. O que eu queria saber era se o senhor tem conhecimento se em 2010 a Odebrecht atendeu a essa solicitação aí. Eduardo Campos, por meio do então secretário de Desenvolvimento Econômico e presidente do Porto Suape, Fernando Bezerra Coelho, hoje senador, pediu que Paulo Roberto Costa solicitasse das empreiteiras da REMEST essa colaboração. Paulo Roberto Costa disse que repassou para as empreiteiras, inclusive por meio de Youssef. Youssef confirma a história e a gente conseguiu elementos relacionados a essas 3 empreiteiras. Foi oferecida a denúncia contra Fernando Bezerra. Os repasses, pelo menos em sua maioria, foram por meio do grupo que operava a propina para ele lá, Raul Guedes, João Carlos Lira, Pessoa, Melo Filho, que o senhor já mencionou aqui, e também foram denunciados os 2, né? O senhor se recorda, tem alguma recordação desse pedido específico de propina de 2010, repassado pelo Paulo Roberto? Deixa eu explicar ao senhor. Como eu disse no relato que eu fiz sobre a REMEST, a minha área de atuação era apenas a infraestrutura. Então, a parte de instalações já era outra, então pode ser que tenha passado para outra pessoa. Eu não tinha nenhuma relação com a Petrobras, porque a minha parte, a minha área de atuação é só a construção, não é montagem, fornecimento de... Entendi. Então deve ser de outra pessoa, né? Exato, de outra diretoria da empresa. A sua atuação na terraplenagem foi uma exceção. Foi uma exceção. Por quê? Porque seria feita uma obra só de terraplenagem e essa outra área da companhia, ela não faz a obra de infraestrutura de construção civil, ela faz montagem industrial. Né? Se ela tivesse feito, se no contrato dela também fizesse parte da terraplenagem, ela iria subcontratar isso com outra empresa. Entendeu? Nesse caso, a Petrobras decidiu fazer a terraplenagem independente e depois fazer a contratação. Pelo relato, seria exatamente, esse pedido era direcionado às empresas envolvidas na montagem industrial. Que não são sob minha responsabilidade. Tá certo. Eu estou perguntando. Essa tratativa era direto com o seu Aldo Guedes, era isso? As tratativas eram diretamente com o governador Eduardo Campos. Do senhor com ele? Meu com ele. Aí ele designava sempre o Aldo Guedes para dar continuidade, para tratar de como é que seria. Quando ele, era a título de Caixa 2, mas... A título de contribuição de campanha, através de Caixa 2. Título de contribuição de campanha, por isso. Mas estava relacionado à contrapartida de obras que a Odebrecht tinha em Pernambuco. Certo. Como eu fiz nos relatos anteriores, no caso, por exemplo, de Cais-Cinco de Suape, foi uma obra que ele me chamou e disse que eu tinha delegação para tratar com o Aldo Guedes sobre a contratação dessa obra. Essa obra foi direto para vocês? Não, teve concorrência. Mas estava direcionado. Vamos dizer, eu tinha preferência, eu tinha uma condição especial. E aí, era dito nesse momento que, olha, vai ter 3% sobre o valor dos recebimentos a título de contribuição de campanha quando houver a próxima eleição, etc. Certo. Quais foram as obras? O senhor lembra? Que a Odebrecht em Pernambuco fez para... elas já estão nos relatos. Já estão relatadas? Todas elas. Estão aí nos anexos. Em Pernambuco, além de Eduardo Campos, qual outro político? Eu vou citando o caso um a um. Cada termo de colaboração se refere a um político. Tudo bem. Vão ser 21. Só de Pernambuco? Não, geral, de vários estados. Certo. Eu vou relatar um a um. Tudo bem. Esse apenas foi o primeiro. Tudo bem. Sem mais perguntas.